E aí galera, tudo beleza? Professor Márcio Teixeira de Física. Estamos aqui para discutirmos mais alguns assuntos de física com você, estudante do ensino médio. Esse novo formato de gravação eu vou utilizar diretamente o caderno do aluno, ou seja, sua apostila, colocar nos slides para a gente poder debater detalhadamente cada um dos exercícios, bem como o conteúdo. O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre eletromagnetismo, conhecendo as linhas de campo de um ímã. Nós vamos entender como uma bússola se comporta quando ela é imersa no campo magnético de um ímã, além de discutir mais algumas coisas sobre eletromagnetismo, que as linhas do campo magnético sempre saem do norte e vão para o sul, ou seja, entender legal essa questão do eletromagnetismo. Vamos lá! Bom, para isso, pessoal, nós vamos usar o caderno do aluno da Secretaria de Estado de Educação do Estado de São Paulo, beleza? Então eu recortei e vou colocar aqui para a gente poder acompanhar detalhadamente cada uma dessas situações. Então abram aí sua apostila, seu caderno do aluno, na página 23. Lembrando que para essas situações estamos trabalhando com o caderno volume 2. Atividade 1. Conhecendo as linhas de campo de um ímã. A utilidade dos ímãs cresce mais a cada dia. Em nossa residência, na indústria ou em várias situações do cotidiano, nos deparamos com a necessidade de fixar itens em diferentes superfícies. E é aqui que os ímãs se demonstram de grande utilidade. Essas características de certos materiais são conhecidas há muito tempo e atualmente são utilizadas em motores, alto-falantes, computadores, produção de energia elétrica, etc. Você já observou como funcionam os ímãs? Será que conseguiríamos visualizar o campo magnético criado por um ímã? Nas próximas atividades, vamos estudar como ocorrem esses fenômenos que os ímãs produzem ao redor deles. Então, aqui na apostila de vocês tem uma atividade prática, né? 2 ímãs com polo norte e sul identificados, limalha de ferro, uma bússola e folha de papel sulfite. Então, vamos debater. Como diz, o objetivo é conseguirmos enxergar as linhas de campo desse ímã. Vamos lá. Agora, página 23, na sequência. Utilizando os materiais descritos na tabela, realize as atividades abaixo conforme a orientação. Após o ímã sobre a mesa, conforme disposto na figura. Em seguida, coloque uma folha de papel sulfite sobre o ímã e espalhe a limalha de ferro e observe o que ocorre com ela. Represente as linhas de campo na imagem do ímã abaixo. Bom, pessoal, aqui vocês já viram, já discutimos. Tem inclusive aqui no meu canal o experimento materializando isso daí. Limalha de ferro é aquele pozinho de ferro, tudo bem? Então, quem tiver um ímã disponível pode colocar o ímã, uma folha de papel sulfite em cima e esparramar um pouco de limalha de ferro. Nas nossas aulas costumamos colocar em cima da mesa do professor e passar o ímã por baixo para conseguir materializar. Notem que aqui temos o polo sul e o polo norte do ímã. Então, quando colocamos... antes disso um detalhe, tá pessoal? Para começo de conversa é bom sempre lembrar disso daqui. O ímã tem o polo norte e o polo sul. As linhas de campo sempre saem do norte e vêm para o sul, beleza? Gravem isso, sempre sai do norte e vem para o sul. Olha como fica então. Quando colocamos um ímã, aqui está a representação da folha, colocamos o ímã, esparramamos limalha de ferro, formam-se essas linhas de campo, tudo bem? Gravando que elas sempre saem do norte e vão para o sul. Então, se você pegar seu ímã, colocar a folha de papel, esparramar um pouco de limalha de ferro, você vai obter uma imagem semelhante a essa daqui. Tudo bem? Continuando aí na página 23. O outro exemplo. Agora coloque 2 ímãs conforme a figura e repita o procedimento da atividade 1. Caso alguém tiver esses ímãs, pode fazer o experimento. Vai ficar dessa forma. Tudo bem? Por que fica dessa forma? Notem que aqui eu tenho o polo norte e aqui eu tenho o polo sul. E nós sabemos que os polos de nome diferente se atraem. Polos de nomes iguais se repelem. Então, nesse caso aqui, norte e aqui sul, olhe
observem bem que há uma atração, as linhas já saem um polo de encontro ao outro. Beleza? Agora, o que será que vai acontecer se os polos forem diferentes? Diferentes não, desculpa, forem iguais. Olha lá. Agora, página 24. Letra B. Utilizando também dois ímãs, conforme disposto na figura, repita o procedimento da atividade 1. Para situações acima, as linhas de campo desenhadas poderiam ser diferentes? Bom, o que nós precisamos entender aqui, pessoal? Observe que nós temos aqui norte com norte. E vocês sabem que se o nome for igual dos polos, há repulsão. Norte com norte se repele. Então, como será que ficaria a imagem nessa situação? Ficaria dessa forma, pessoal. Tá vendo aqui? Aqui é como se fosse o norte e aqui também o norte. Observem que as linhas se separam aqui, tá vendo? Começa a iniciar e já faz uma curva devido a essa repulsão, tudo bem? Então é assim que funciona quando nós temos dois ímãs e estão aproximando-se polos de mesmo nome. Ocorre a repulsão. Continuando aí na página 24. Disponha o ímã conforme a figura ao lado. Coloque a bússola em cada ponto e determine a direção e o sentido do campo magnético. Bom, então aqui nós temos o polo sul e o polo norte. Aqui eu tenho algumas bússolas. Beleza? Então, como que ficaria isso daqui? Primeiro passo, pessoal, nós temos que lembrar que as linhas saem do norte e entram no sul. Tudo bem? Elas saem do norte e entram no sul. Se nós fôssemos desenhar, ficaria mais ou menos assim. A parte vermelhinha da bússola indica o polo norte, tá? Então, o vermelhinho é o polo norte da bússola. Por que que ficou a outra cor nessa direção? Porque se aqui é o norte, aqui é o sul. Então, norte com sul atraem, tudo bem? Por isso que a pontinha vermelha, que é o norte da bússola, ficou para o outro lado. Eu não poderia ficar junto norte e norte, entenderam? Bom, agora vamos ver na outra representação. Nessa bússola aqui, como a agulha ficaria? Tá vendo aqui? Ela sai do norte e vai para o sul. Então, esse polo norte vermelho, ele está querendo se encontrar com o sul. Pessoal, outro detalhe. Essas linhas, elas ficam sempre tangente. Tudo bem? Então, vejam aqui. Ela está tangente. Vamos para a próxima. Olha aqui. Fica praticamente a mesma imagem. Tudo bem? Está saindo do norte, está indo de encontro ao sul. Quando chega aqui nessa bússola aqui, ela está de frente ao polo sul. Então, o polo sul atrai o polo norte. Tudo bem? O polo norte da bússola atraído pelo polo sul. Vejam que ela fica nessa direção. As outras, mesma coisa, tá bom? Ou seja, sempre saindo do norte e indo em direção ao sul. Bom, desenhe as direções da agulha da bússola em todos os pontos. Foi o que nós fizemos. É possível, para cada ponto que você marcou, traçar mais de uma direção para a agulha da bússola? Não. Se a gente colocar a bússola, por exemplo, nessa posição, a agulha só vai ficar dessa forma. Não tem como ela mudar de posição. C. É possível prever a direção da agulha da bússola em outros pontos? Sim ou não? Sim. Se nós colocarmos a bússola, por exemplo, nessa posição, você já vai ter ideia que ela vai ficar tangente. Tudo bem? Se eu colocar em uma posição intermediária, ela vai ficar sempre tangente, inclinada. Então, é possível prevermos sim a direção da agulha da bússola em outros pontos. D. Que relação existe entre as direções que foram marcadas com a bússola e as figuras formadas com a limalha de ferro? Bom, pessoal, qual a semelhança aqui, a relação? Elas ficam sempre tangente, tá vendo aqui? Ficam sempre na direção tangente. Essa é a relação que elas existem. Conhecidas as linhas de campo com o alinhamento da limalha, é possível determinar a direção que assumiria a agulha da bússola? Sim,
se a gente conhecer as linhas de campo de acordo com o alinhamento da limalha, é sim possível determinar a direção da agulha da bússola. Lembrando que ela fica sempre tangente. F. É possível determinar o polo norte e o polo sul do ímã? Como? E aí? Pensa comigo, você pega uma barra de ímã, lá não está escrito qual é o norte e qual é o sul. Como será que nós faríamos para identificar os polos de um ímã? Vou dar uma dica. A única forma de determinar é com auxílio de uma bússola. Então vamos pensar, temos uma barra de ímã e temos uma bússola. Como nós faríamos para conseguir identificar esses polos? Olha aqui. Então eu tenho essa barra de ímã. Eu sei que é um ímã e todo ímã tem o polo norte e o polo sul. Daí eu pego uma bússola e eu sei que a bússola, o vermelhinho é o norte e o branco, o amarelo é o sul. Beleza? Olha aqui. Se eu aproximei a bússola desse polo, eu sei que aqui é norte e aqui está atraindo. Nesse caso aqui vai ser o quê? O polo sul. Tudo bem? Norte, sul. Sempre a atração quando os nomes são diferentes. Ora, se aqui é o sul, obviamente aqui é o norte. Tudo bem? Se nós pegarmos essa bússola, colocar aqui, quem vai ficar aproximando do polo norte vai ser esse lado aqui, o lado amarelo. Tudo bem? Então a única forma de determinarmos os polos de um ímã é com o auxílio da bússola. Tudo bem? Norte, se aqui é o norte, é porque aqui é o sul. E assim sucessivamente. Continuando aí, pessoal. Caderno do aluno, página 27. Na página 27 tem o simulador aqui do PET Colorado. Qual o objetivo desse simulador? Vocês podem acessar tanto pelo link como pelo QR Code. É identificar como fica a agulha da bússola em determinadas posições. E aqui eu printei duas telas para vocês terem uma ideia. Aqui eu tenho o polo sul e aqui eu tenho o polo norte. Lembrando, o vermelhinho da bússola é sempre o polo norte. Então, observem aí. Está vendo que ele está saindo do norte e indo em direção ao sul. Tá bom? Então, se eu coloco a bússola nessa posição, ela fica tangente, ela fica nessa direção. Tá vendo? O vermelhinho, que é o norte, está sendo atraído pelo sul. Vocês usando esse simulador pode colocar em várias posições que vocês vão ver como fica a agulha da bússola de acordo com o campo magnético. Nessa outra situação eu coloquei nessa posição aqui. Veja que ela fica tangente, porque as linhas vão fazendo esse movimento aqui, conforme vocês estão vendo na figura. Então ele saiu do norte e está indo em direção ao sul. Continuando aqui, exercício número 3, página 24. A figura ao lado representa as linhas de campo de um ímã. Marque na figura a direção da agulha da bússola em cada um dos pontos identificados por A, B, C, D, E e F. Primeira coisa que precisamos saber, pessoal, sempre gravar. As linhas saem do norte e chegam no sul. Segunda coisa, ela sempre fica na direção tangente. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ela ficaria nessa posição tangente. Vou mostrar para vocês. Viu? Nesse ponto C, ela ficaria dessa forma. Lembrando que o vermelhinho da bússola é o norte. E a outra cor, no caso o amarelo aqui, é o sul. Então, o sul atrai esse norte. Beleza? Vamos lá. A posição E. Tá vendo que as linhas estão chegando? Então, fica sempre tangente. Então, o norte da bússola sendo atraído pelo sul. Aqui a cor ficou idêntica, mas o raciocínio é o mesmo. Sempre sai do norte e chega no sul. No ponto B, mesma posição, mesma configuração. Vejam que no A vai ser o desenho idêntico ao B. No E aqui, também, mesma situação. A linha está começando a fazer uma curva, a bússola começa a fazer uma curva. Sempre tangente. 4. Pegue uma garrafa PET transparente, encha com água e coloque um pouco de glicerina ou detergente e limalha de ferro dentro.
Agite-a e em seguida aproxime um ímã. Observe o que ocorre e responda. As linhas de campo são iguais àquelas que apareceram no experimento realizado na atividade 1? Bom, então aí vocês, quem puder, né? Pegue uma garrafinha PET, transparente, se for transparente melhor ainda, para poder visualizar. Coloca água, um pouco de detergente e joga ali malha de ferro. Agite bem e coloque um ímã próximo. Aí ele pergunta, as linhas serão iguais? Não, pessoal, aí tem uma diferença. No caso da limalha de ferro, quando é colocado o ímã e a folha de papel, a folha sulfite, as linhas ficam bidimensionais. Nessa questão da água, elas já ficam tridimensionais. Qual a configuração das linhas de campo nesse experimento? Então, as linhas de campo nessa situação, quando a limalha de ferro é misturada com água e detergente e aproxima o ímã, elas ficam no formato tridimensional, diferente da que nós fizemos. Quebrando um ímã ao meio, exercício 5, como na figura ao lado, obtém-se dois pedaços. Os símbolos N e S representam respectivamente os polos norte e sul. Quais seriam as polaridades dos pontos A, B, C e D? Primeiro passo, existe a questão da inseparabilidade dos polos, ou seja, não é possível separá-los. Se nós pegarmos um pedaço de ímã e quebrar ao meio, gera-se dois novos polos, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul. Isso, pessoal, até onde você tem pesquisas, é até a nível microscópico. Enquanto conseguiram diminuir, quebrar pedacinhos, sempre dá origem a um novo ímã. Então vamos lá. Eu tenho o polo norte aqui vermelho e o polo, eu tenho o polo sul vermelho e o polo norte azul. Se eu quebrar esse ímã ao meio, eu vou ter um novo ímã, certo? Com novos polos. Ele quer saber como fica aqui esses novos polos. Então gravem o seguinte, pessoal. Quando eu quebro ao meio, nesse caso aqui, quebrei ao meio, o polo da esquerda, o polo da extremidade, fica com o mesmo nome. Então, nesse caso aqui, como vocês podem observar, o A é o sul. Tá? O A se tornou polo sul. Obviamente, o B é o norte. Tá um pouco difícil para escrever aqui, mas é o norte. Agora vamos olhar para o C e para o D. Mesma configuração. O lado extremo mantém o polo original. Então, como aqui é o polo norte todo, quebrou aqui, aqui é o norte. E o C, se o D é o norte, o C é o sul. Tudo bem? Tanto é que, como eles estavam sendo atraídos, por aqui ser sul, aqui tem que ser o norte. E aí, esse é o raciocínio. Beleza? Página 25. Brasileiros isolam bactérias magnéticas na Antártida. Então aqui tem um texto, caso alguém puder, tiver um tempinho, quiser fazer uma leitura, que é uma das aplicações do magnetismo através de bactérias magnéticas. Dê uma leitura aí, assunto bem bacana. Na letra A está dizendo o seguinte: represente as linhas de campo magnético da Terra, identificando os polos geográficos e magnéticos. Bom, pessoal, então vamos lá. Sempre quando pegamos uma bússola, ela tem o polo norte, a agulha vermelhinha. E ela aponta sempre para o norte. Aí vocês poderiam me falar, não, mas espera aí, agora bugou a coisa aqui. Você não disse que para ser atraído tem que ser polos diferentes? Ou seja, o norte é atraído pelo sul? Por que que a agulha, o polo norte da agulha aponta para o polo norte? Aí que mora o detalhe, poucos sabem, pessoal. O norte geográfico, ele é invertido em relação ao magnético, certo? Então, o norte geográfico, ele nada mais é que o sul magnético. Por isso que o polo norte da bússola aponta para o norte, mas na verdade ele está apontando para o sul magnético, beleza? E embaixo é a mesma história. O sul geográfico nada mais é que o norte magnético. Resumindo, os polos geográficos são contrários quando falamos em polos magnéticos. O norte geográfico é o sul magnético.
sul geográfico é o norte magnético. Bom, pessoal, por hoje era isso daqui. Espero que vocês tenham entendido essa questão das linhas de campo, como que a bússola se comporta em relação às linhas de campo de um ímã, que era o nosso objetivo principal. O magnetismo, como a gente disse, é muito importante, é muito usado no nosso dia a dia. Se você gostou, clica aí no gostei, se inscreva no canal, tem mais material aí importante para a gente debater essas questões de física. Se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário, terei o maior prazer de responder. Beleza, pessoal? Até a próxima. Tamo junto.